Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Cenário em Vídeo. Nós tivemos algo relevante aí no mercado e eu vim me posicionar aqui a vocês, dando sempre a minha opinião de forma clara, objetiva e sem rodeios. Você é a razão de ser da Top Traders, você que me ouve, nosso aluno, nosso amigo. Nós somos uma família, uma comunidade independente. E a minha missão na Bolsa de Valores é formar investidores antagonistas, cabeças pensantes, questionadores que desejam evoluir, não somente no sentido financeiro, né, acumular patrimônio ao longo do tempo, mas como seres humanos, estudando matemática, política, economia, geopolítica, geografia, tecnologia da informação, tudo que circunda a Bolsa de Valores, ok? Fico muito feliz em ter a possibilidade de entrar aqui para falar com você que me ouve. E nós teremos foco, pessoal, no que aconteceu agora em Jackson Hole, onde o Jerome Powell, que é irmão gêmeo do Serginho Groisman, eu posso garantir isso a você. Eles são irmãos gêmeos, Serginho Groisman, apresentador da Globo, do Altas Horas. Então o Jerome Powell discursou há pouco e eu vou emitir minha opinião, ver o que eu acho, como é que isso vai impactar o mercado. Então ele discursou às 11 horas, né? Então ele falou algumas coisas do gênero: nossa economia está em lugar favorável, o crescimento entrou no 11º ano seguido, desemprego cai de forma expressiva, é fato, né? Ele comentou que a inflação está estável de forma surpreendente, apresentar alta abaixo de 2%. Foi um discurso dovish, pessoal, né? Ligado ali à pomba e não ao falcão, né? Ele falou que a inflação baixa parece ser o problema dessa era, não a inflação alta. Ele disse que estão profundamente comprometidos em cumprir mandato nessa era desafiadora. Veja só, era atual observa juros menores, pressão desinflacionária e menor crescimento. Ele colocou a palavra aqui: permanecemos vigilantes. Perguntamos se devemos expandir aqui de ferramentas de política monetária. Então, sim, o discurso aponta, na minha visão, que pode ter pelo menos mais um corte de juros esse ano. Aí, não poderia ser diferente, né? O Trump entrou em seguida, como de costume, Fed não fez nada. É incrível que Fed fale sem perguntar, que será anunciado em breve por mim. Trump é um jogador. O que ele perguntou aqui, ó. O que ele perguntou aqui. Isso não é... É difícil de acreditar, pessoal, mas é verdade. O iNews, o Broadcast, é uma fonte fidedigna. Olha o que perguntou o Trump, provavelmente no Twitter. E minha pergunta é: quem é nosso maior inimigo, Powell ou o presidente Xi, que é o presidente da China? Então é isso, né? Tudo isso daí aconteceu e os mercados reagiram bem, né? Porque os mercados, eles não têm esse nível de imbecilidade, estupidez que tem muitas vezes os comandantes. O mercado, ele é dinâmico, né? Então o que ocorreu, né? Ele percebeu um discurso dovish, talvez Jerome Powell, o discurso dele seja muito complexo para a mente do Donald Trump. E as bolsas estão todas em alta, né? UK, que é o FTSE, DAX, tudo subindo, né? S&P virou, Dow Jones virou. Então é isso daí que a gente vai estudar para ver como é que isso daí impactou no dólar aqui no Brasil também. Então é isso. O mercado em sua dinâmica, né? Eu não sei se esses caras operam, se eles são muito imbecis mesmo, enfim, aí é a mesma questão do ovo e da galinha. Então, caros, por exemplo aqui, falando do índice DAX, né? Eu tô com um gráfico de 30 minutos, ó, teve reação. Então você tem que ver o efeito do que acontece sobre os benchmarks, né? Uma reação, sinal de fundo anterior ficou para trás, a 11.715, né? Parece que a gente tem um ombro, cabeça a ombro no índice DAX. Parece, se romper essa região aqui em cima, teria um amplo espaço para subir, né? UK, né, que é o índice FTSE, tem algo parecido. Parece um ombro, vários ombros aqui, uma cabeça meio louca e uma neckline inclinada, mas tem sinal de fundo. Então veja que o efeito ele foi positivo, né? Se você colocar, por exemplo, um diário aqui na Inglaterra, aqui é um gráfico de 1 hora, que tem sinal de fundo também. Então, se nós colocarmos o gráfico diário, né, positivo, negativo, se hoje for positivo, vai ser 3-2.
Então a tendência parece brincadeira, mas não é, pessoal. A tendência é que na semana que vem suba. Qual que é o nosso ponto-chave aqui no índice da Inglaterra? É o 7153, tá acima, sinal bem relevante de fundo. Certo? Falando, por exemplo, do índice DAX, né, um gráfico diário. Existe aqui uma reação, vamos ver o intraday, de repente um gráfico de uma hora. Então tá vendo como é que eu reflito, como é que eu estudo o mercado? Por exemplo, essa história da notícia no preço, né? A notícia no preço, muita gente fala, mas a notícia não impacta no preço. Como não? Depende da notícia. Depende dos fatos, né? Então aqui, por exemplo, o índice Nasdaq tinha um ombro, cabeça a ombro no intraday, ele foi anulado, ó. Então o mercado está subindo aqui, rompeu a neckline, só que o mercado voltou. Né? E é isso, aí a gente tem o S&P, a gente pode ver como a gente está fazendo o cenário em vídeo intraday. O que me chama atenção, por exemplo, aqui no S&P, o que me chama atenção no Dow Jones também, por exemplo, um gráfico de uma hora, bandas de Bollinger justapostas, e o Dow Jones está apontando para cima. Né? Então, tudo bem, está variando aqui, o Dow Jones estava subindo, agora está caindo, o S&P. É algo volátil, mas eu acho que o mercado está preparando o terreno para subir. Talvez não exatamente hoje, mas possivelmente sim, mas eu acho que ele vai ter elementos, né, no Dow Jones. No S&P a gente consegue ver um W aqui, na minha opinião, então o ponto a ser rompido no intraday seria o 2943. Né, que inclusive a máxima de ontem foi 2939, então uma região que fez vários topos, se ela for rompida, eu acho que ela trairia algo novo. Mas a gente pode esperar, sim, volatilidade. Ok? Vamos aproveitar para falar do petróleo nos Estados Unidos também. O Crude Oil WTI. Né, nós temos o petróleo numa região chave, porque se ele romper essa LTB, ele deixa um topo duplo para trás e ainda estoura um pivô. Né? E se ele ficar abaixo aqui de 53,79, ele faz um topo duplo e teria como alvo aqui os R$50,55. Então, no momento que eu comecei o vídeo, o mercado estava em alta e agora o mercado passa por um momento bem volátil. Pra vocês terem uma ideia, né? Se a gente colocar, deixa eu ver se o Cartesian, não, o Cartesian está atrasado, que ele não está em tempo real, mas a volatilidade muito grande, né? O Cartesian está atrasado no dólar e no mini índice, então eu vou fazer o estudo aqui. Não tem como fazer no Cartesian, né? Eu vou ter que fazer aqui no TradingView. Então, por exemplo, falando sobre o Ibov, né? Que nesse momento ele cai. Eu acho que o discurso do tá caindo 1%, né? Deixando bem claro, pessoal, nosso desafio está mantido, né? Talvez a data não, né? Claro que não vai bater, mas eu ainda acredito numa recuperação de mercado. O Ibov, por exemplo, nesse momento está na mínima. Quando eu comecei o vídeo, de lá para cá ele caiu 600 pontos. Muita volatilidade. Quando eu ia começar, ele subiu 300. O que a gente tem que ver é o fechamento da semana. Então, por exemplo, as bolsas americanas caindo 1%, elas estavam em alta. Vamos ver se saiu alguma coisa. Então, aí fica complicado. Olha o que diz o Trump aqui, ó. O mercado subindo, tudo em alta. Né? Não precisamos da China e, francamente, seria melhor sem eles. Então, esse tipo de situação, o mercado, né, ele se ajusta, né? Mas esse tipo de discurso, né, ele deixa as coisas, ele torna para o investidor as coisas bem mais complicadas, né? Então, claro que para quem está vendido é bom, mas para quem está comprado não é, né? Então são comentários desnecessários que acabam somente atrapalhando, né? Então o Donald Trump simplesmente jogou o mercado de uma alta, uma recuperação bacana, para uma baixa de praticamente aqui 1%, né? E o nosso mercado doméstico, ele simplesmente causou uma queda de 1.500 pontos em 5 minutos, enquanto eu falava com vocês aqui. Então o Ibov está numa região de suporte, né? Vamos ver como é que ele reage aqui, se vai ter uma recuperação aí no intraday. Né? Percebam a volatilidade do mercado futuro, né? Eu vou colocar um gráfico aqui de 30 minutos para vocês verem a violência, né? Eu comecei a gravar, o mercado estava perto da máxima aqui em cima, né?
e simplesmente o mercado desceu uns 1.000 pontos, né? Ele chegou a bater em 99,160, né? Então é complicado. Vamos ver se o mercado se ajusta, né, ao que disse o Donald Trump. É um momento turbulento para trabalhar mesmo, mas muitas vezes o mercado pode ignorar o que disse o Trump e focar. Provavelmente ele descontrolado ali com que ele esperava alguma coisa a mais do Fed e atacou a China, nada a ver, né? Então, o que a gente vê aqui, né? Por exemplo, no dia 15 de agosto houve uma mínima a 98,935, né? Aí depois a gente teve no dia 20 uma mínima a 98,570 e hoje a mínima 99,160. Então o mercado, nós poderíamos ter uma leitura também, como eu mostrei em algumas bolsas na Europa, você vê que tudo virou. As bolsas estavam subindo bem, né? E houve uma virada por causa do discurso do Trump. É praticamente um ato terrorista, né, que se faz nesse tipo de situação. Vamos ver se o mercado vai ter forças para se ajustar ao longo do dia, né? Então a gente vai até acompanhar um pouco aqui. Então, colocando, por exemplo, um gráfico de 30 minutos, né, ou de 60, será que daria para ver também um... Lembrando que isso que o Trump faz é um jogo, né, em relação à China e ao Fed. Talvez aqui... Eu acho que no diário daria para ver melhor, talvez um ombro, cabeça, ombro. Né? Seria aqui um ombro. Cabeça, ombro, né? É uma hipótese. É uma hipótese, sim. E aí o dólar, né, pessoal? O dólar ele ajustou a 4.070 ontem. Eu tinha mostrado para vocês uma LTB, né, de médio prazo. O dólar finalmente tocou essa LTB, né? Ela determinou aqui o topo do dia 14 de setembro, depois o topo do dia 20 de maio, né? E o dólar está nessa LTB, né? Haveria uma virada aqui, ou ele vai romper essa LTB e continuar subindo. O que eu sei é que ele está num ponto-chave, né? Então a gente poderia marcar a região de 4.080. Se perder e permanecer algum tempo, a gente poderia usar um gráfico intraday. Aí poderia sim aí haver algo novo, né? E o dólar continua se sustentando através dessa LTA. Né? Então, um momento realmente turbulento, né? Pelo qual passa o mercado. E apesar do dólar estar atrasado aqui no caso, o dólar tocou a parte alta, não é exatamente um canal, porque as retas não são perfeitamente paralelas, mas ele tocou uma parte alta aqui, né, de uma linha de retorno, então pode ser que algo aí ocorra. Ok? Vamos dar uma olhada nas ações. Acho que as ações no Cartesian estão atrasadas também. Então vamos dar uma olhada aqui, principalmente nas blue chips, né? Mas aí vamos usar também o TradingView. Então dá uma estudada aqui em Petro 4. Colocar um gráfico diário. Você vê a capacidade destruidora de pessoas irresponsáveis, né? Ó, então, bolsa de Nova York cai em mais de 1% após Trump sugerir novas ações contra a China, né? Então, completamente descabido, né, o discurso. Então, lamentavelmente, simplesmente o mercado caiu 1.500 pontos desde a hora que eu comecei a gravar, isso há menos de 15 minutos atrás. Bom, a Petrobras está caindo 1,86, né, pessoal? Nós temos queda generalizada. É um movimento distorcido, né, uma vez que foi um discurso, não foi um fato econômico. Quando é assim, eu acho que muitas vezes pode ter uma virada assim durante o dia. Vamos ver, né? Então nós temos aqui um ponto-chave em 24,47. A mínima da Petrobras ela veio aqui na região 24,51. Né? Se começar a reagir e deixar uma sombra inferior, eu veria com bons olhos, né? Aí nós temos Vale. Temos aqui Vale 3. A Vale não demonstra exatamente um sinal,
de força, né? Alguns podem interpretar isso aqui como um fundo arredondado. Eu acho que tem essa possibilidade, tem essa ideia, mas nós não temos um sinal mais forte. Mas eu não venderia a Vale aí, por exemplo, nem se eu tivesse posicionado, ou se eu quisesse montar uma operação short, por exemplo. Eu acho que não faz sentido. Aí temos BBDC4. Bradesco está numa região importante também, né? Eu acho que vale aquela máxima, né? Uma coisa é comprar Bradesco a 40, uma coisa é comprar a 32. Eu acho que se aplica nesse caso porque você tem uma região importante aqui, ó, 32 e 18. É mais ou menos onde ela está. Se ela deixa um sinal de fundo numa região importantíssima como essa, é aquela história da oportunidade, na minha visão, do algo novo, né? Então, nem que você compre a metade, de repente se você tem medo que ela venha fechar esse gap, mas é uma região que sim, né, pode levar à formação de um fundo, alguma coisa do gênero aí. Vai depender muito de como o mercado se comportar hoje, né? Infelizmente a gente teve uma queda de intraday de 2.000 pontos em 15 minutos por causa do discurso do Trump. No caso de YouTube, que é a ação líder aí dentre essas que fazem a movimentação relevante, né? Nós temos um sinal interessante aqui, né? Primeiro, né? Qual que é o ponto a ser marcado em YouTube? 33,27, ela está 33,44. É um sinal que de repente começa a entrar dinheiro numa ação mais líquida, numa ação inteligente. E daqui para qualquer coisa que ela melhore, ela montaria um sinal de fundo, né? Simples assim. E aí BBS3, né? Banco do Brasil. O Banco do Brasil teve uma reação muito boa, né? Principalmente aqui no pregão do dia 21. Só que contra esses fatos aí de responsabilidade, a técnica ela se ajusta, mas no primeiro momento o mercado bate. Se ela continuar em queda, pessoal, fecharia esse gap, mas ela pode sim estar se movimentando para formar um pivô, por que não, né? Um fundo, topo fundo, né? O pivô seria acionado a 47,56 e a ação está bem descontada, né? Saiu de 55, você tem ela a 45, então ela está com R$10 de desconto, né? Então é uma movimentação que eu julgo particularmente relevante. Deixa eu ver se o cartezinho voltou, porque alguns destaques eu marco aqui, na verdade não. Ele não voltou. Então deixa eu ver se tinha alguma ação caindo mais, alguma coisa mais esdrúxula. Eu estou vendo aqui, por exemplo, Marfrig, Ecor 13 e Azul. Vamos dar uma olhada nesses ativos, mas aí no... Estou pegando aleatoriamente aqui para a gente poder estudar um pouco, né? Ó, Ecor 13 é uma ação que estava em máxima histórica, né? A gente pode aqui, quem está posicionado, pegar a máxima do dia 30 de junho. Esse ponto foi 19,19, não 12,19. Ela foi fora da banda, está fechando dentro, deve passar por alguma correção. Algo natural, mas não acredito, por exemplo, numa inflexão. E a gente viu o Marfrig, né? O Marfrig fez um movimento que nós pegamos, inclusive aqui no canal, que foi o rompimento de uma reta aqui que acionava um triângulo, né? Ela tentou romper um pivô de alta aos 8,28, aí ela deixaria uma shooting star, que também seria um arame se assim fechar, mas a gente tem muito pregão pela frente, somente meio-dia tem pregão até 18, né? E falar de Azul... A Azul já tem um padrão de topo, né? Ela parece aqui ter uma simetria que remete a 42. Como é uma ação que vive de verdade nas nuvens, né? Assim como a Gol muitas vezes descolada do mercado, eu não vejo compra, por exemplo, nesse caso aqui eu não vejo compra. Ok? Então falando um pouco aqui do mini índice, vamos acompanhar, né? Depois se tiver alguma coisa relevante antes do radar, pessoal, eu entro de novo, tá? Então o mini índice é uma frustração muito grande, né? Ele chegou a bater hoje, né? Quase 101 mil pontos, agora está abaixo de 99, então uma queda intraday de mais de 2.000 pontos. Na verdade ele estava perto da máxima quando eu comecei a gravar, né?
E ele tem nessa região aqui de 98,570 um suporte muito forte, né? Eu acho assim, pessoal, nós temos, vamos acompanhando um pouco aí, nós temos muitas coisas positivas acontecendo. Eu não vejo um real impacto nesse momento tão forte da economia argentina aqui no Brasil. Nós temos a reforma tributária tramitando, tem mais de uma reforma, mas eu acho que eles vão conseguir condensar, né, os congressistas, e a gente vai ter uma boa reforma tributária, tem a liberdade econômica, existe também a reforma da Previdência no Senado, apesar de não... o Tasso Gereissati vai adiar em alguns dias a apresentação do relatório, mas eu não acho que vá, por exemplo, comprometer a reforma. Inclusive o Senado ele deseja incluir estados e municípios na reforma, né? Isso é muito importante. Então, o que eu acho de tudo isso? Eu acho que a gente tem uma demanda reprimida, né? Realmente o fluxo aqui no Brasil não está positivo, né? Por exemplo, ontem no mercado futuros estrangeiros modificaram de 124,240 para 127,119 a posição no índice futuro, e no mercado à vista continuam vendendo, né? Até o dia 20, 9 bi 475,228, e me parece que enquanto a gente conversava aqui, saiu do dia 21 também, né? Então no dia 21 eles retiraram 1 bi e 20 da B13, então o saldo negativo em agosto supera 10 bi, então falta também um pouco de capital estrangeiro, que é muitas vezes aquele dinheiro esperto que aproveita essas distorções, né? Então, mas eu acho que é oportunidade. Aqui em cima eu não compraria, tanto que nós vendemos aqui no dia da máxima histórica, nós realizamos lucro de uma posição comprada que nós carregávamos já há muito tempo. Nós ganhamos só na última operação de compra 9 mil pontos, fora o histórico anterior. Então aqui em cima eu não compraria. Tentamos vender, não pegou as ordens por pouco, tal. A gente não conseguiu encaixar uma venda. Agora, pensar em comprar nesse patamar que a gente lançou o desafio já é uma outra história. Você pode não acertar o olho da mosca, né? Como dizem por aí. Mas, inclusive, o desafio foi lançado perto dessa região, né? Perto dos 99 aqui. Então, é uma região que talvez justifique a exposição. Aqui em cima, jamais, né? Mas aqui, então tem essa hipótese, né? E o mercado podendo sim deixar uma simetria, né? Se eu pegar o fundo do dia 15, 98,935, a mínima de hoje, 98,700, e nós temos um fundo mais baixo ainda, 98,570, né? Então poderia deixar a ideia de um ombro, cabeça a ombro invertido, que a gente no intraday aqui, deixa eu só ver onde que está a mínima desse primeiro dia 15 de agosto. Deixa eu colocar aqui no gráfico de 1 hora. Vamos lá. Deixa eu ver se essa máxima... na verdade aqui, ó, tem alguma distorção no intraday, porque a mínima ela tá marcando aqui como 740, só que a mínima desse dia aqui foi menor, se é que você me entende o que eu tô falando aqui. Então talvez no cartezinho a gente consiga ver melhor. A mínima foi marcada no candle do meio, se é que você me entende, né? Tá vendo aqui, ó? Então a mínima que foi marcada a 98,570. O cartezinho está distorcido, ok? A cotação não é essa. Mas no intraday eu vou conseguir isso daí que eu quero. Seria mais ou menos isso, ó. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Agora acho que eu vou conseguir mostrar. Seria mais ou menos isso. Essa cotação ela está atrasada, né? Mas seria mais ou menos essa ideia que eu não consigo. É aquilo que eu falo, pessoal. Não tem o software perfeito, né? Então você tem que ter pelo menos 2 ou 3. Tem muita coisa gratuita aí. Tem alguns de corretora que são muito bons. Mas simplesmente você ter só um, ficar às vezes condenando ele, brigando lá na empresa, não é o caminho. Não vai ter um software que vai te atender plenamente. Acho que nem a Bloomberg atende. E aqui a gente pode fazer até uma brincadeira, né? Como o cartezinho está atrasado, a gente vê o que? Parece um jogo da revista Você S.A. que tinha na época que eu comecei na bolsa.
Por que eu tô brincando sobre isso, né? Porque aqui são 11h50. O Cartesian, pro Cartesian são 11h55. Correto? Só que a gente sabe que o mercado vai vir aqui fazer provavelmente um ombro, cabeça, ombro invertido. Por quê? Porque a gente olhando no TradingView, a gente sabe que a cotação foi bem abaixo. Só que entende o que eu estou falando? Eu pego as mínimas aqui, ó, do dia 20 de agosto, aponta 100,540, mas visualmente não. Né? Talvez pela forma que fica o volume, enfim. Mas aí a gente já sabe que tem o potencial para a formação dessa figura e eu acho que vai ter uma reação e que o mercado, se ele não recuperar tudo, ele vai recuperar hoje quase toda essa queda. É a minha visão, é a minha ideia, eu posso estar certo, posso estar errado, mas é a minha opinião. Eu acho que o mercado, eu acho que hoje dólar e mercado fecham de lado. Eu não acredito numa alta para o dólar e nem numa baixa para a bolsa. Eu acho que vai recuperar e vai fechar mais ou menos ali de lado. Aí veremos, né? Então vamos ver o Ibov aqui. As bolsas americanas têm espaço para recuperar, né? E o ombro, cabeça, ombro invertido ainda é possível. E aí a gente tem alinhado Estados Unidos e Brasil a mesma figura, mostrando como nós estamos colados, né? Então as figuras são admissíveis ainda, ó. Aqui poderia ser um ombro, cabeça, ombro também. Tem várias possibilidades dessa formação de figura alinhadas Estados Unidos e Brasil, o que é muito importante. Né? Então significa o seguinte, se lá fora recuperar, acho que aqui vai no embalo. E aí aqui nós temos o Ibov também 1 hora, né? Gráfico 60 minutos, né? Pode inclusive formar aqui um fundo triplo no Ibov. Então vamos ver, pessoal. A gente que opera na bolsa, a gente nunca tem certeza de nada, a gente trabalha com probabilidades, mas a minha ideia é que o Ibov recupera quase toda essa perda, se não for total, assim como o mini índice na sessão de hoje, e que o dólar fecha de lado. Aí vamos ver no final do pregão, e se tiver alguma coisa antes do radar, eu volto aqui para vocês. Boa vontade, energia, parceria, amizade não me faltam. Eu esperava fazer um outro estudo, só que o Trump abriu a boca no meio do caminho, e na verdade a gente teve que ter uma outra visão, porque caiu 2.000 pontos em 10 minutos. Mas eu acho que recupera quase tudo isso até o fechamento. Então, saúde e paz a todos, pessoal. Quem tiver que decidir alguma coisa sobre as posições, espere o fechamento. Né? E só para a gente terminar, eu acho que vale a pena esperar o fechamento nesse caso, porque aí você tem uma leitura mais madura dos fatos. E o EWZ, né, a gente tinha traçado uma LTA, tá o EWZ aqui perto dela, só que, porém, entretanto, todavia, nós temos um fundo anterior em 40,25, se ele voltar a trabalhar acima de 40,25, eu acho que seria uma oportunidade mais clara que a água de quem opera lá fora comprar IWZ, inclusive se ele romper 40,25 eu o farei. Ok? Muito obrigado, saúde e paz. Eu volto com certeza no radar, mas se tiver alguma virada, algum sinal muito forte, eu volto antes, vou ficar de plantão aqui para caminhar ao seu lado. Valeu, pessoal!